Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio dos 5 perguntas para o CFO da Assets. Ricardo Baroni, CFO da Sanofi Brasil, é o nosso convidado de hoje. Com sólida experiência na área financeira de grandes companhias multinacionais, Ricardo iniciou sua carreira na Roman Haas e na General Motors. E hoje é o Group Country CFO do Grupo Sanofi no Brasil, onde atua há mais de 20 anos. Na Sanofi, já assumiu posições como Controller Industrial Latam e CFO Cone-Sul, além de também ter atuado como diretor financeiro da Medley, subsidiária da companhia. Conheçam mais sobre a trajetória do Ricardo e os desafios que enfrentou até chegar na cadeira de CFO. A entrevista está imperdível, aproveitem. Eu sou um administrador de empresa de formação, comecei minha carreira numa empresa química na área de controladoria industrial, parte de custos, chamava antigamente. Depois eu passei pela General Motors na área de preço, de projetos especiais e desde então eu migrei para um grupo farmacêutico, que é a origem da empresa que eu estou hoje. Comecei na empresa na parte de controladoria industrial, depois fui controller de uma fábrica do grupo, acabei indo trabalhar na parte regional, como controller regional das diversas fábricas que nós temos na América Latina. Fui CFO da Argentina, Uruguai e Paraguai, então tive uma experiência externa muito interessante do ponto de vista profissional e pessoal. Voltei para ajudar no redesenho da parte financeira do negócio de genéricos do Brasil, do grupo, e há 2 anos, eu sou o CFO da filial do Brasil. Hoje nós somos o 8º mercado do mundo. A expectativa para os próximos anos é ser o 6º, ou seja, um mercado que vem crescendo 2 dígitos ano após ano, com o mercado de retail muito bem desenvolvido, com o mercado não retail crescente, mas a gente tem problemas. Para mim, o primeiro que me vem à cabeça é a sustentabilidade da cadeia. Hoje a gente acompanha os planos de saúde cada vez com um problema de fluxo financeiro, problema de resultado. A sinistralidade cresceu muito nesse período, os custos hospitalares cresceram muito, chegando até na indústria farmacêutica. Então, a sustentabilidade desse processo é o primeiro ponto. O segundo ponto que vem para mim é a questão do acesso. O mercado de genérico é um mercado ainda pouco desenvolvido no Brasil. A gente tem cerca de 30% do mercado farmacêutico sendo desenvolvido pelo genérico. Na Europa, nos Estados Unidos, isso é mais do que o dobro, então tem uma oportunidade aí para ser trabalhado. Acho que um terceiro é a gente estar trabalhando a questão de reforçar as estruturas para antecipar temas regulatórios, antecipar inovações, ou seja, desburocratizar o processo para que a inovação seja aprovada num ritmo mais rápido. Acho que o último ponto, só citar, é a questão da informação. A gente tem vários programas interessantes do governo, até Farmácia Popular é um deles, que a população ainda nem todo mundo conhece, usa, então acho que tem um tempo. E tem um tema também de informação em relação a fake news. Pegar o programa de vacinação do Brasil foi a pior cobertura dos últimos anos em função de notícias que as pessoas acabam não entendendo corretamente. Então temos desafios para enfrentar. O primeiro grande desafio que as pessoas, quando vão trabalhar com outros países, têm é entender as características culturais desses países, como essa característica cultural impacta no dia a dia das organizações. Quanto antes você conhecer e entender essas nuances de cada país, melhor vai ser a sua capacidade de transmitir as mensagens, transmitir os pedidos, ou desafiar de maneira mais adequada, mais customizada para cada tipo de país. O segundo que um profissional de finanças tem que olhar é o entendimento das características de cada negócio. Eu discuti o estoque da cadeia farmacêutica na Argentina, é completamente diferente o nível de exigência ou de nível de estoque que eu preciso ter do Brasil, por características regionais, por característica da cadeia de distribuição do país. Então, são estilos diferentes. Eu não posso manter uma régua única para estabelecer, que senão talvez eu estou forçando muito de um lado ou não exigindo do outro. Então eu preciso ter mudar meu parâmetro conforme meu entendimento de cada negócio. Então, para mim, é a velocidade que você vai capturar essas diferenças de características de cada país. Eu gosto muito da autonomia para minha equipe. Eu acho que a autonomia faz as pessoas crescerem, faz as pessoas se desenvolverem. Mas quando o tema é mais complexo, quando o tema envolve áreas, envolve
diferentes setores, o que eu gosto é uma liderança mais participativa. Eu gosto de chamar as pessoas para estarem juntas, para cada um emitir sua opinião, cada um fazer uma troca de experiências. Eu tento criar um ambiente seguro para que as pessoas possam se desafiar entre elas, questionar, fazer o contraponto. Então eu gosto dessa discussão em conjunto, buscando o desenvolvimento de todos, participação de todos. Mas por outro lado, acho que o dinamismo hoje do negócio, da atuação das empresas, né, a dinâmica está cada vez mais rápida, muitas vezes você tem que ir para uma liderança mais situacional. Então, olhar cenário, olhar comportamento, olhar questões técnicas e cada vez mais olhar a parte emocional da equipe para definir como eu vou fazer a abordagem, como eu vou estar dividindo as tarefas, como eu vou estar cobrando, como eu vou estar estimulando as pessoas. Acho que você tem que fazer uma coisa mais para cada pessoa em alguns momentos. Então, no meu dia a dia, eu estou na informalidade com a equipe, conduzindo conversas, entendendo, mas eu reservo tempo na minha agenda para fazer aquela conversa olho no olho, aquela conversa onde a pessoa pode se abrir, a pessoa pode explicar um pouquinho o momento às vezes pessoal, às vezes a pessoa quer dividir, e nessas conversas eu entro na questão de carreira, eu entro na questão de como está se sentindo dentro da organização. Às vezes uma pessoa mais nova, ou que está num momento mais difícil, eu faço essas conversas em periodicidade mais curtas, outras que já têm mais maturidade, estão num momento mais tranquilo de desenvolvimento, tem uma periodicidade maior, então a gente vai trabalhando essa questão conforme isso, mas eu acho que tem que se dedicar às pessoas, se dedicar a escutar e poder ajudar. Finanças tem que cada vez mais estar envolvida no negócio, tem que entender o negócio. O que eu peço muito dentro da empresa que eu trabalho é que finanças seja envolvido desde o começo do projeto. É muito frustrante você chegar num final, a pessoa vem apresentar um projeto para finanças e aí, do ponto de vista de tesouraria não fecha, do ponto de vista de controles internos não fecha, alguma regra não dá para atender. É frustrante para os dois lados, para quem vem e para nós que temos que falar ou não. Então você tem que entender qual é o desejo, entender a aspiração do que a área quer, do que o negócio quer, e finanças com a base técnica, o suporte, a gente vai ajudando no direcionamento correto para fazer as coisas crescerem. Um outro ponto para mim que está muito latente hoje em dia, finanças não pode ser contra o risco. Finanças tem que entender os riscos e ponderar o que dá para ser ou não. Então, as empresas estão num momento que só dizer não ao risco não dá, você vai morrer. Então, você tem que saber quais riscos você pode correr. E acho que finanças, com a sua capacidade técnica, ajuda o negócio na ponderação. Então, ponderar riscos é uma tarefa cada vez mais que tem aparecido no nosso dia a dia. Quando você está há muito tempo numa organização, você é visto como um facilitador, como um parceiro do negócio. Então você sabe como destravar processos, você sabe a quem acessar para ajudar a que as coisas caminhem na organização. Então quando você tem uma postura de todo momento está querendo ajudar, você acaba sendo meio que uma pessoa que vai ser consultada, você acaba tendo voz ativa em todos os projetos da organização, não só de finanças. E aí que para mim é o bom da área, você consegue navegar em diversas áreas, navegar em diversos projetos pelo seu conhecimento que você tem dessa jornada. Agora, quando eu falo de quais as dicas, eu acho que assim, o que nunca, independente se você está há pouco tempo ou muito tempo numa organização, você nunca pode deixar de querer aprender. Só tem sentido você estar numa organização se você consegue agregar valor a ela. Ou agregar valor à sua carreira. Ou seja, se você está aprendendo, ok, continue. Se você não está aprendendo, você não sente aquela sensação da barriga de querer mais, está na hora de mudar. Por sorte, nesse longo tempo que eu estou na empresa atual, eu passei por setores diferentes, áreas diferentes, países diferentes. Então, meu ponto é, se você está aprendendo, siga. Se você não está, busque um novo caminho. Eu gosto muito das analogias com o esporte. Tem uma frase do Michael Jordan, né, que o talento vence jogos, mas só o trabalho em equipe vence campeonatos, que eu gosto muito. Você pegar esse talento e fazer com que a equipe e ele se sinta parte de um todo para buscar algo a mais é o que difere. O talento vai decidir em alguns momentos, mas o talento só vai chegar nesse momento se a equipe levá-lo até lá. Esse, para mim, é uma das minhas paixões, né? É levar a equipe para um objetivo.